dizendo que venceria Sukuna, o rei das maldições me parece ser o teto de poder em Jujutsu Kaisen. Não de poder, mas sim de habilidade. Sukuna já demonstrou aspectos, domínios e manejos ocultos do mundo Jujutsu, cuja qual Gojo nunca demonstrou em batalha. Mas nesse vídeo aqui eu vou lhe trazer o motivo de por que Satoru Gojo ainda é superior a Sukuna e o porquê a sua afirmação de que venceria o Rei das Maldições pode sim ser verdade. E a pista disso está na predestinação e nas referências simbólicas por trás de Jujutsu Kaisen. Quer entender o que eu estou dizendo? Então fique até o final desse vídeo mesmo, que eu vou fazer levantamentos, vou desconstruir esses levantamentos, vou apresentar o meu ponto de vista, vou esclarecê-lo. E para você entender antes de me xingar nos comentários, você tem que ver até o final. Simbora, galera! Gojo, o mais poderoso de Jujutsu Kaisen? Eu vou que é, viu? Partiu! Sou o Ginkgo Tassiano, seja bem-vindo à Zona OP. Nesse vídeo de hoje, galera, esse vídeo já está programado há um bom tempo de sair. E agora que o Satoru Gojo foi liberado nos últimos capítulos com toda a sua poderância e com aquele cara a cara antes de Vale Tudo contra o Sukuna, é o momento de eu jogar as cartas na mesa. Nesse vídeo aqui eu vou defender o porquê Satoru Gojo ainda assim é o pináculo de poder em Jujutsu Kaisen, que a alegação dele não é uma piada, não é simples ego. Ele sim venceria o Sukuna com certa dificuldade. O motivo disso pode estar atrelado à herança dos seis olhos e o significado por trás desse ícone que representa diretamente a iluminação do budismo e aquele que é o retentor de toda a vitória, o Buda. Mas vamos por partes. Primeiramente, eu gostaria de listar os elementos que colocam Sukuna acima do Gojo. Isso mesmo, Sukuna acima do Gojo, sim. Temos elementos para isso. E eu não sou aquele cara que, quando defende uma teoria, negligencia os argumentos existentes na trama. Vamos embora listá-los. Vamos aos fatos que tornam Sukuna no teto do manejo da energia amaldiçoada, a ponto de muitos interpretarem que sim, ele é superior a Gojo. Primeiro, ele recebe o título de Rei das Maldições, colocado num ponto incomparável por Kenjaku. Kenjaku, há 400 anos atrás, fala na frente de Hajime Kashimo, quando Kashimo pergunta quem é o feiticeiro mais forte que você conhece. E ele diz sem pensar, Sukuna. Sukuna é incomparável. Sukuna absurdo. O Kenjaku, com seu impressionismo, coloca o Sukuna num teto e essa é a resposta que ele dá ao Hajime Kashimo sobre o feiticeiro mais forte. Lembrando que foi usado o termo feiticeiro aqui. Tem gente aí que diz que não é usado nem o termo maldição nem o feiticeiro, mas Sukuna já recebeu aparentemente os dois, aqui como feiticeiro, e não é à toa que sua alcunha é o rei das maldições, porque ele é uma maldição, só que está num nível e numa visão que já transcendeu em muito esse conceito como base. Mas eu vou lançar um contraponto assim que eu levanto esse argumento. O Kenjaku diz há 400 anos atrás que Sukuna é o feiticeiro mais forte que ele já conheceu e é incomparável. 400 anos atrás não existia Satoru Gojo. Outro ponto, Gojo não pode curar os outros com a técnica amaldiçoada reversa. Ele só consegue curar a si mesmo com essa técnica do meio Jujutsu. E o que carambas isso significa, Tassiano, para Sukuna ser mais forte que ele ou não? É porque o Sukuna consegue curar outras pessoas. Essa é uma demonstração de habilidade. Significa que Gojo não está no epicentro do domínio do grande escabouço de técnicas Jujutsu. Temos técnicas de barreira, temos as técnicas da própria herança, a técnica inata que a pessoa nasce, temos aplicações de Shikigamis, bababá, e temos as técnicas amaldiçoadas reversas, que são aquela que usa energia positiva, fabrica energia positiva para fazer cura em vez de destruição. O Sukuna, o rei das maldições, tem essa habilidade, ele consegue curar os outros, e o Gojo não. Ou seja, existe um ofício dentro das técnicas Jujutsu que o Gojo não domina, e o Sukuna sim. Na verdade, há um limite, isso aqui coloca um limite em o que o Gojo conseguiu dominar. Não dominou tudo sobre o Jujutsu, há limitações para o Gojo.
Gojo. Já Sukuna nunca demonstrou tais limitações. Ele olha, ele cria fogo para lutar com o Jogo. Ele olha por uma outra ótica a técnica das 10 sombras do Megumi e usa de uma maneira que o Megumi nunca utilizou. Dá sempre a impressão que o Sukuna tem uma compreensão dos meios e das técnicas Jujutsu que ninguém mais tem. Mas isso o destaca em habilidade. Gojo, ainda assim, lançando aquele contraponto, tem a percepção do tudo, porque os 6 olhos dá a ele a percepção incomparável. Mesmo não sabendo usar, o Gojo consegue olhar e entender o manejo de tudo. Ou seja, ele não será surpreendido por técnicas secretas ou por armadilhas Jujutsus aí. A propósito, mesmo não podendo curar os outros, o Gojo é um dos poucos demonstrados a conseguir reverter técnicas amaldiçoadas com a técnica reversa. Não é curar, galera, é você pegar uma técnica e fazer o contrário dela por aplicar energia positiva em sua composição. O outro que apareceu agora sabendo usar isso é o Kenjaku, revertendo a técnica da mãe do Yuji. Então ele pode não curar os outros, mas ele ainda está aprofundado na técnica amaldiçoada reversa para outras aplicações. Terceiro ponto, um usuário dos 6 olhos, mais o ilimitado, já foi morto junto ao líder do clã Zenin, que usava as 10 sombras no passado. Isso aqui foi dito pelo próprio Gojo, que o líder do clã lá, que tinha os 6 olhos e tinha o ilimitado, enfrentou o chefe Zenin que tinha as 10 sombras e os dois se mataram. Não é que foi derrotado, ele foi morto junto, foi um empate. Foi morto junto com alguém que tinha as 10 sombras. Olha isso, isso coloca que o combo 6 olhos mais o ilimitado não é invencível. Ele pode ser ultrapassado. E pode ser ultrapassado por um usuário das 10 sombras. E o autor, olha só, mete agora a técnica das 10 sombras no Sukuna. As 10 sombras que fez com que um usuário do mesmo combo que o Gojo, 6 olhos mais ilimitado, morresse no passado, agora está nas mãos do Rei da Maldição. O Mahoraga foi fundamental, provavelmente, para a morte desse usuário do ilimitado mais 6 olhos. Provavelmente foi no ritual, Mahoraga levou tanto dos 6 olhos quanto o usuário das 10 sombras. E pasmem, o Sukuna tem o uso do Mahoraga agora e vai aplicá-lo contra Gojo. Se no passado os mesmos atributos que o Gojo tem, 6 olhos mais ilimitados, foram sabotados, foram aniquilados pelo usuário das 10 sombras em alguma aplicação envolvendo o Mahoraga, o mesmo pode vir à tona agora, e só que quem está manejando é o Rei das Maldições. Contraponto para esse argumento, galera, também, o usuário antigo de 400 anos atrás, também eu acho que foi 400, o usuário de 6 olhos e do ilimitado, não era o Gojo. Não é porque ele tem os mesmos atributos, a herança dos 6 olhos, a herança do ilimitado, que ele seja tão poderoso contra o Gojo. Entende? Então, é como se eu trocasse esse líder do clã Gojo de 400 anos atrás pelo Gojo de agora. Talvez o Gojo de agora não terminasse um empate com o líder Zenin de 400 anos atrás. Entenderam? Nada se comprova de que aquele antigo usuário era tão poderoso quanto o Gojo. E por isso o Gojo estaria fadado a morrer para a técnica das 10 sombras, assim como seu antepassado. Gojo pode ter superado paradigmas. Esses foram os tópicos de por que Sukuna apresenta uma imagem, uma estética de mais poderoso que o Gojo. Mas agora vamos ao contrário. Vamos dizer o porquê o Gojo venceria chegando no núcleo desse vídeo. Gojo diz que é mais forte que Sukuna. E isso é uma constatação oriunda de sua percepção absoluta, galera. Quando ele diz que daria um trabalho, mas provavelmente ele venceria o Sukuna, é verdade. Eu acredito fielmente que é verdade. Por causa da personalidade do Gojo, muitos acham que aquilo é ego, que aquilo é arrogância. Mas galera, as coisas que o Gojo fala, embora sejam muito precipitadas, sejam muito eloquentes, partem muito da percepção de mundo dele. E a percepção de mundo dele vem dos 6 olhos. Há vários sentidos, até no nome do Satoru Gojo, como aquele que percebe tudo, aquele que entende as coisas como um todo. Então, quando ele para pensar e fala isso conforme, mesmo ele não tendo visto o Sukuna do passado, conforme a experiência de tudo que ele testemunhou no meio Jujutsu sobre o Rei das Maldições, ele dá uma cravada provavelmente baseada em elementos factuais. O Gojo diz, eu venceria, porque com aqueles 6 olhos ele já tem uma carga de experiência muito grande para constatar e deduzir que ele sim deve vencer o Rei das Maldições, porque ele é o retentor da harmonia, o retentor dos 6 olhos e o homem mais poderoso do mundo, naquele momento e para aquele momento. 2. No databook, o autor diz que Gojo pode fazer qualquer coisa que tentar.
Qualquer coisa que tente, o Gojo pode fazer. Isso serve para dar o estágio de Gojo de perfeição, que é uma imagem que o cerca sempre. Isso aí é um padrão estético, ou pelo menos o reflexo da intenção no autor. O Gojo foi feito para ser uma composição de personagem perfeito. Ah, mas ele não sabe curar os outros com técnica amaldiçoada. Mas isso eu já respondi no tópico anterior. Ele tem uma profundidade, ele só não tem a projeção para aquela arte medicinal. Mas tudo que ele vinha a fazer e tentar, ou seja, se der uma loucura, eu vou combinar essa técnica com essa, não sei o que, ele provavelmente terá sucesso. E agora a cereja do bolo. O motivo de por que Satoru Gojo é mais forte que Sukuna. Gojo é o escolhido do destino que rege a ordem. Ele é o Buda. Galera, vamos entender aqui, esse é o principal, o significado de Satoru Gojo. Galera, Jujutsu Kaisen, ele não lhe entrega explicitamente, mas ele se embaseia e se reenraiza por vários elementos de fundo baseado em filosofias antigas, em mitologias e em budismo, nos elementos de espiritualidade budista. Tudo que a obra traz tem algum cunho sobre isso. Por exemplo, ao usar o deus Ganesha como uma maldição, ele nunca fala que é o deus Ganesha. Ele só diz que foi encontrado no exterior, provavelmente a Índia e tal. Ganesha é o removedor de obstáculos. E, naquele momento, a habilidade que o autor deu a Ganesha, aquela maldição especial que o Kenjaku tenta usar contra a Tsukumo, a habilidade ali é de adaptar-se a qualquer técnica do oponente. Ou seja, remover qualquer adversidade. Ele tem o poder para isso. Olha, isso é a mesma técnica do conceito budista. Ele não explica, ele não deixa nítido, mas se você estudar a mitologia ao fundo, você vai ver que o autor se baseou para dar aquela identidade àquilo. Todos os expansão de domínios e várias técnicas que vêm com a palavra ventre, útero, tudo isso também é um preceito budista, que é onde se origina a luz, onde se inicia a vida. Por isso que ele aparece desenhando tantas xoxotas aí, como diz alguns. E com o Gojo e os 6 olhos não é diferente. Os 6 olhos, galera, tem esse nome 6 olhos por causa do Sansara, que é o ciclo das 6 reencarnações. Os 6 mundos a qual Buda precisou passar e reencarnar até quebrar esse ciclo, transcender esses 6 mundos e ser aquele que é o iluminado, o retentor, aquele que superou. Gojo carrega isso, e isso é muito nítido em tudo que o compõe, até no seu nome. Satoru significa saber, entender, aquele que entende tudo. O Kanjin significa ser de espiritualidade desperto, iluminado. O Gojo é o Buda e o Sukuna é o Rajun. Rajun é o demônio a qual obstrui o caminho de Buda para a iluminação. É o boss final, é aquele que enfrenta o Buda cara a cara. Mas o Buda transcende, porque o Buda é o absoluto. E isso não é só temático, isso é prático na série. É só estudar a aplicação dos 6 olhos no universo de Jujutsu Kaisen. Os 6 olhos está muito além de ser só uma herança genética de um clã aí de feiticeiros. Ele é um enviado do destino. Você não herda por sangue, você herda por ser especial, por ser a singularidade que vai nascer no mundo. Sukuna é rei das maldições, beleza, mas aquele que é dos 6 olhos vem como a singularidade. Os 6 olhos sempre estiveram ligados ao Mestre Tengen e ao receptáculo de plasma estelar pelo destino. Kenjaku foi derrotado por 2 usuários diferentes dos 6 olhos e depois matou o novo usuário que veio a surgir há 1 mês de nascido. Olha como é uma coisa além da genética e sim do destino. Kenjaku tomou um supapo de 2 usuários dos 6 olhos no passado. E não é confirmado que eles são usuários dos 6 olhos mais o infinito. A técnica do Gojo, tá ligado? Mais o ilimitado. E sim que são 2 usuários de 6 olhos. Ou seja, pode ser usuário de 6 olhos com outra técnica lá, tal. Isso é arbitrário. O importante é que eram usuários de 6 olhos. E esses usuários de 6 olhos chumbaram o Kenjaku de perro. Kenjaku! Aí o que foi que o Kenjaku fez? Não, esses caras que vêm aí, que nascem no meio ao destino, com 6 olhos, eles me obliteram. Não tenho chance, nem se eu treinar, nem se eu conspirar.
Vou matar enquanto tá bebê. Aí ele vai e mata aquele que nasce com 6 olhos em 1 mês de nascido. Pô, matou. Só que olha só, ele mata esse usuário de 6 olhos, mata o receptáculo do plasma estelar, que é responsável pela fusão com o Tengen, que também é coisa do destino. Sempre tem que nascer um usuário de plasma estelar para que o Tengen tenha perpetuidade em organizar, em manter fixa a barreira no Japão. É uma coisa muito atrelada ao destino. Ele matou dos 6 olhos e matou o receptáculo de plasma estelar. Quando foi pegar o Tengen para fazer a fusão, no dia da fusão, o que é que aconteceu? Apareceu um novo usuário dos 6 olhos e um novo receptáculo estelar. Já esperando o Kenjaku. E aí, Kenjaku? Surgiu de novo. Chumbada no Kenjaku. Não tem como. Se matar, não nasce por genética, porque senão, olha isso, eu acho que o clã Gojo não é um clã baseado em sangue, não é um clã baseado em genética, é um clã baseado em herança mística, porque se o Kenjaku mata todo o clã Gojo, os 6 olhos não deveriam encarnar novamente no mundo. Mas eles encarnam, galera. Ele matou o cara de 1 mês. Na data da fusão, quando ele foi lá, já tinha surgido os 6 olhos em outro. Outra coisa, não é genético, porque nunca existirá 2 usuários dos 6 olhos no mundo. Nunca. Então não é genético. Ah, eu tenho gêmeos. Ah, eu tenho... Esse aqui nasceu e esse outro nasceu. Ambos despertaram o gene dos 6 olhos. Nunca vai existir isso. É uma coisa além da genética. É uma coisa entrelada ao fluxo do universo. É a herança do mundo. Os 6 olhos é aquele que vai retentar sendo a ordem. O Tengen são os 3 ligados pelo destino, galera. Isso é fato. Ligados pelo destino, representando o destino, e o universo conspira para que eles sejam sempre passados adiante. O Tengen condiciona na barreira para sempre. O Tengen é imortal, não vai morrer, papapá. Plasma estelar para que o Tengen não perca o ego, e aquele dos 6 olhos, que é para qualquer erro no fluxo natural das coisas, aquele com os 6 olhos ser o cara que conserta, ser o cara que traz harmonia. E hoje esse cara é o Gojo, feiticeiro mais forte e vivo. E por representar Buda, ele é o iluminado que vence o Rajun, vence o Sukuna. Então é uma coisa que está muito enrustida na série. O Gojo é aquele que herdou a missão e tem a capacidade de cumpri-la, de reger a ordem no mundo. Mas agora, galera, depois que eu disse o porquê o Gojo é superior, sim, eu não acredito que ele teve que treinar no cubo nem nada. Ele já é o ser pináculo. Ele não precisa malhar naquele cubo ali não, tal. Ele já é incrível. Não é o Gojo que tem que treinar pra fazer frente ao Sukuna. É o Sukuna que tem que estar no seu máximo pra fazer de frente ao Gojo. Gojo incomparável. É incomparável ao Gojo. Por quê? Porque ele tem um fluxo do universo a seu favor, a sua missão. Agora, depois de alguns me chamarem de fanboys aí nos comentários, tudo que eu falei é embasado em aspectos dos elementos referenciais que o autor usa e coloca na trama. Tem nada de fanboy, é ser pensante. Seja pensante também. E é por ser pensante que agora eu vou lhes listar motivos que podem fazer o Sukuna vencer o Gojo. Aí vai vencer o Gojo? Como assim? Tassiano, você disse que o Gojo é mais poderoso que o Sukuna, mas o Sukuna ainda vai vencer o Gojo? Pode sim, tem grande chance disso, e eu vou listar os motivos. No capítulo 145, disse que Toji quebrou o destino. O fluxo do destino foi rompido por aquele que não tem Jujutsu e que não é preso a ele. O receptáculo do plasma estelar morreu sem o Tengen fazer a fusão. Kenjaku conseguiu selar o Gojo naquela época, anos depois disso, e Tengen foi derrotado recentemente. O fluxo da harmonia não existe mais, então nada garante que os 6 olhos será aquele que irá restaurar uma paz, porque talvez essa paz já tenha sido destronada por Toji Fujiguro. Explicando esse ponto, por causa da restrição celestial, isso é muito sério, talvez esse fluxo do destino que cerca os 6 olhos, o Tengen, os plasmas estelares, que sempre vão acontecendo, talvez eles façam parte de um fenômeno Jujutsu. Só que aquele que tem a restrição celestial, ele está descompromissado a qualquer tipo de fenômeno provindo de energia amaldiçoada. Então Toji conseguiu romper o destino, conseguiu romper o fluxo da harmonia que iria se repetir na grande roda dármica. O Toji matou o receptáculo plasma estelar. Depois que ele matou o receptáculo de plasma estelar, ele criou essa alteração, pois uma cadeia de eventos pós-morte do Toji
se sucederam. Que foi o Getou ficando maligno, sendo morto por Gojo, dando corpo ao Kenjaku com a manipulação das maldições, Tengen perdendo a fusão, Gojo sendo selado. E por que Kenjaku sela? Porque se ele matar um usuário de 6 olhos, vai surgir outro e ele obliterar o Kenjaku. Não precisa nem ter tempo de treinamento. Nasceu o outro dos 6 olhos, já está minimamente pronto, ele vai frustrar o Kenjaku, porque é harmonia. Só que com o poder de quebrar o destino, o Toji jogou tudo isso no mato. Agora a cadeia de eventos, no lugar de serem harmônicas, estão completamente desalinhadas. É falta de plasma estelar, é o Tengen agora que virou fantoche do Kenjaku. Então, se está tudo desalinhado, o retentor dos 6 olhos, sendo aquele que provém a harmonia, pode perder, pode colapsar. Por quê? Porque faz parte da desconstrução de destino que o Toji fez lá atrás. Outro, Gege marcou o Sukuna com as 10 sombras mais Mahoraga. O autor escolheu justamente uma técnica que destruiu os 6 olhos mais ilimitados no passado. E deu para o Rei das Maldições, que vai lutar com o Gojo. Então o Sukuna agora está equipado com uma técnica que o próprio Gojo diz que pode ser tão poderosa quanto o combo dele. Então, por que o autor deu isso? Porque o autor deu a técnica do Megumi ao Sukuna. Talvez seja para driblar a superioridade do Gojo nessa batalha que eles vão ter. E o último e principal, Gojo não lutará objetivamente, ele vai tentar algo para salvar Megumi. Galera, nessa luta não vamos conseguir medir as diferenças de Gojo e Sukuna de forma tão precisa. Por quê? Porque eu acho que o Gojo não vai lutar objetivamente para matar o Sukuna. Ele vai se sentir superior, né, no início, e todo o plano, toda a articulação, todo o manejo dele em batalha será para salvar o Megumi ainda. Será para trazer um modo de separar os dois. Então, no lugar de dar aqueles golpão, dar aqueles poderes que estraçalhariam o Sukuna de imediato, papapá, e destruiriam o corpo do Megumi, o Gojo vai se conter, não vai ficar com a moral off para salvar o seu discípulo. E é aí que ele vai abrir muitas brechas no combate. Então não vai dar para mapear esse 1x1 como se Sukuna e Gojo tivessem a moral desligada, usando tudo que tem sem se limitar a nada, sem se preocupar com nada. O Gojo se preocupa, provavelmente se preocupará com seu aluno. E essa é a saída que o autor deu para trazer uma falsa imagem de equivalência. Gojo, sim, eu acredito nele, eu acredito que ele é superior ao Sukuna, nem que seja pouca coisa. Mas o autor já manejou o tabuleiro para que não seja incoerente o Gojo perder. E que dê a impressão, quem sabe, ao leitor, que eles estão nivelados. Gravem tudo o que eu disse nesse vídeo, me deem suas opiniões nos comentários, mas sigam lendo o mangá e dizendo se o que eu teorizei ou que eu me baseei está pouco certo, está mediamente certo, ou está completamente correto. Ficando por aqui, galera, gostando de mais trocar ideia com vocês, deixem um like, aquela moral, dá aquela compartilhada pro seu amigo fã de Jujutsu. Um abraço e valeu!